Quais critérios a gente poderia utilizar para ajudar de modo eficiente os seres sencientes em geral? Então, aqui não é mais agora só sobre a questão dos animais selvagens, é sobre os seres sencientes em geral. Animais selvagens, animais domesticados, humanos, não humanos, seja lá quem for afetado por nossas decisões. Como que a gente poderia ser o mais eficiente possível em tornar o mundo um lugar menos ruim? Como deve estar claro, eu não tenho essa resposta pronta, ninguém tem ainda. Mas a gente já sabe alguns critérios por onde a gente poderia começar a pensar sobre isso. E essa pequena melhorazinha já faria uma boa diferença. Vamos ver. Então, vamos supor que a gente tem esse objetivo. A gente quer ser o mais eficiente possível em tornar o mundo um lugar menos ruim. Por que ter esse objetivo? Bom, se a gente vai tentar fazer algum bem, e a gente poderia causar um bem maior, por que causar um bem menor? Bom, vamos causar um bem maior, né? Isso parece óbvio. Né? Que critérios a gente vai utilizar, então, para saber que causas priorizar? Tem muitas causas no mundo, né? E muitas causas, a vasta maioria delas é muito importante. Quais causas priorizar? Dentro de cada causa tem muitos problemas específicos. Dentro da causa animal tem a situação dos animais explorados e dos animais selvagens, tem questões referentes ao futuro em longo prazo. Dentro dos animais explorados tem os animais explorados para diversos fins. Que problemas a gente deveria priorizar? Né? E depois, e as soluções? Quais as melhores estratégias para pensar em soluções? Como que a gente decide isso tudo? É a esmo, assim, é no sentimento? Bom, até o momento sim, na maioria dos casos, mas isso não é nada bom. Por quê? Bom, porque tem critérios para a gente investigar de maneira objetiva e testar quais funcionariam melhor. Então, a gente vai ver agora alguns critérios que têm sido propostos, tá? E importante, esses não são os únicos critérios, esse aqui é um breve resumo. Pode ser que vários desses critérios tenham que ser aperfeiçoados, tá? Esses critérios, eles são mais gerais para pensar essas três coisas, mas depois tem critérios específicos sobre quais causas priorizar, quais problemas priorizar e diferentes de critérios para a estratégia. Tá? Aqui eu juntei tudo para resumir um debate enorme. Né? Só que a coisa importante é essa, tá? Não é ou um ou outro desses critérios. E não é alguns, é todos em conjunto. Todos esses critérios são importantes, a gente tem que pensar em todos em conjunto. Tá? Então vamos lá. Então agora a gente não vai ter uma objeção e uma resposta. É só um critério e a explicação do que ele trata. Então, o primeiro critério para a gente investigar o que a gente deveria priorizar é a gravidade da situação. Quanto mais grave, mais forte a prioridade. E, normalmente, a gravidade da situação ela é baseada em dois fatores. Quantas vítimas tem e o quão ruim é a situação de cada vítima. É claro que isso tudo é difícil de medir. Como que eu vou comparar o sofrimento de cada vítima? Eu sei, é difícil medir, mas qualquer estimativa que a gente tente fazer, por mais grosseira que seja, é ainda melhor do que decidir a esmo. É essa a ideia. Isso a gente pode aperfeiçoar depois. Então, o primeiro critério é esse, gravidade da situação. Quantidade de vítimas e o quão ruim é a situação de cada vítima. Outro critério. Por vezes, os problemas que têm a maior quantidade de vítimas também é o problema no qual as vítimas estão na pior situação. Mas às vezes não é. Às vezes um problema tem mais vítimas e às vezes o outro tem menos vítimas, mas esse que tem menos vítimas, elas estão numa situação pior. Como é que a gente faz daí? Novamente, não temos uma resposta pronta, mas tem duas perguntas que podem ajudar a gente. A gente tem que pensar assim, o quão pior precisa ser a situação da minoria para que tenham prioridade? E o quão maior precisa ser o número de vítimas, daqueles que não estão na pior situação, para que passem a ter prioridade? Novamente, número de vítimas dá a gente estimar com mais objetividade. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas não tem como comparar qual vítima está numa situação pior, ou qual está melhor. Dá sim. Ó, você tem um leve corte no dedo e compara alguém que está sendo queimado vivo. Né? Ou, às vezes, a gente pode até aproximar, por exemplo, perder um dedo é menos ruim do que perder duas pernas. Tem como comparar, sim. A gente faz isso o tempo todo. Tá? Então, não tem essa desculpa de que não dá de comparar. É claro que tem casos onde é mais difícil. Né? Por exemplo, às vezes, se alguém, não sei, perder um dedo, isso lá no futuro vai fazer ele ser mais prejudicado do que perder duas pernas. Não é nada fácil pensar isso tudo. Mas é falso que a gente não tenha a mínima noção de como comparar. Tá? Bom,
Outro critério importante é a tratabilidade do problema. E isso nem sempre coincide com a gravidade da situação. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o problema A tem 900 mil vítimas e o problema B 500 mil. Tá? E vamos supor que essas vítimas estão todas na mesma situação, igualmente ruim. Tá? Então, pela gravidade da situação, qual é o problema que a gente deve priorizar? O A tem mais vítimas, né, do que o B. Se as vítimas estão todas na mesma situação, igualmente ruim, é o A. Mas agora vem a tratabilidade. Ó, vamos supor que com os recursos que a gente tem, a gente só tem duas opções. Ou a gente pega e ajuda 400 mil vítimas do A, as outras 500 mil não tem nada que a gente possa fazer por elas. Ou a gente ajuda em igual medida 450 mil vítimas do problema B. Então veja, apesar de A ser uma situação pior, o problema B é que tem a pior situação possível de ser melhorada. Então, isso é o parâmetro da tratabilidade. A gente tem que ver o quanto daquele problema a gente consegue influenciar. E um outro critério é o grau de negligência. Tá? O que diz esse critério? Coisas muito simples. Quanto maior a quantidade de pessoas já envolvidas em tentar resolver um problema, maior a probabilidade desse problema ser minimizado sem a nossa ajuda. E quanto mais negligenciado for uma causa ou um problema, cada pessoa adicional é aí que vai fazer mais diferença. Então, isso mostra que a gente tem razões para preferir aqueles problemas que são mais negligenciados. Novamente, não é só esse critério, tem que balancear isso em relação à gravidade da situação, à tratabilidade do problema, mas é outro critério importante também. Por isso que a gente tem enfatizado tanto a situação dos sofrimentos dos animais selvagens, porque é altamente negligenciada, tem uma grande quantidade de vítimas. E a parte que é tratável desse problema, apesar de ser uma porcentagem pequena, seria uma quantidade gigantesca de indivíduos. Bom, próximo critério, que é bem importante, é o tamanho do benefício possível de ser causado. Então, esse eu vou explicar com outro exemplo aqui. Vamos supor que agora o problema A tem 100 vítimas e cada uma tem um sofrimento de menos 50. O problema B tem 90 vítimas com sofrimento de menos 40. Né? Ou seja, o problema A é mais grave, tem mais vítimas, elas estão numa situação pior. Vamos supor que ambos os problemas são igualmente negligenciados e nós conseguimos ajudar todas as vítimas de um ou de outro. Agora vem a parte do tamanho do benefício. Vamos supor que com uma mesma quantia de recursos, a gente pode ou passar todas as vítimas do problema A de menos 50 para menos 49, ou seja, a gente vai dar um alívio muito leve para cada uma delas, ou vai passar todas as vítimas do problema B de menos 40 para menos 10, ou seja, vai dar um alívio considerável. Então, nesse caso, priorizando o problema B, a gente causaria um bem maior com a mesma quantidade de recursos. Tá? Diante disso, algumas pessoas poderiam perguntar então o tamanho do benefício é sempre o fator mais importante, é o fator crucial? Depende, nem sempre, parece que nem sempre. Vou dar um outro exemplo aqui. Desculpa que ficou desalinhado o exemplo aqui, na hora de fazer a tabela eu me embananei. Mas vamos lá. Vamos supor que no exemplo anterior a decisão fosse diferente. Que fosse entre ou passar as 100 vítimas do problema A de menos 50 para menos 30, ou seja, a gente produziria um benefício total por vítima de 20 pontos, elas melhorariam, e como tem 100 vítimas, é o benefício total de 2.000. Ou a gente passa as 90 vítimas do B de menos 40 para menos 10, então a gente tem um benefício por vítima maior, de 30 pontos, e o outro é só 20. E como tem 90, né, 30 por 90, dá 2.700 de benefício total. Nesse caso, algumas pessoas diriam que a gente deve escolher a primeira opção, mesmo que na segunda opção o benefício total seja maior e o benefício por vítima também. Por quê? Porque aqui o benefício vai para as vítimas que estão na pior situação. Então, é uma coisa difícil pesar quando que importa mais a gravidade da situação e quando que importa mais o tamanho do benefício. Tá? Isso é uma coisa que é um dos tópicos mais difíceis em teoria do valor. Tá? Tem sido discutido aí nas últimas décadas. Mas aí é por aí que se começa a pensar esse tópico. E aí vem essa questão, né? Como que a gente sabe quando que pesa mais o tamanho do benefício, quando que pesa mais a gravidade da situação? Tem muitas maneiras, né? Os autores em teoria do valor têm proposto inúmeros cálculos aí e tal. E tem uma possibilidade
que é simples, né, e eu acho bastante interessante, seria buscar maximizar a quantidade de benefícios, mas defender que uma unidade adicional, cada unidade adicional de benefício, tem mais valor quanto mais grave for a situação do problema ao qual seria direcionado esse benefício. Seria mais ou menos o equivalente do que o prioritarismo faz para os indivíduos, né? Quanto pior a situação do indivíduo, mais valor tem melhorar cada ponto adicional de melhora que a gente dá para ele. E aqui seria o equivalente, só que para causas em geral. Então, vamos para um último ponto desse bloco, né, que ainda tem as estatísticas ali. Por que é crucial, na hora de a gente planejar estudo, estimar os efeitos de longo prazo? E longo prazo que a gente fala é longo mesmo, tá? É muito longo. Depois a gente vai ver na próxima aula. Porque se a gente comparar duas estratégias, é possível que uma cause mais benefícios inicialmente, mas seja outra que, se a gente levar em conta o longo prazo, a outra que vai causar um benefício total maior ao longo do tempo. Tem algumas que têm um pico alto de benefício no começo, depois vão decrescendo. E outras é o contrário. Elas têm um benefício inicial pouco e depois elas sobem exponencialmente. Tá? Então, outro risco também é que é possível que uma estratégia que cause grandes benefícios no começo, ela vá decrescendo a ponto dela, ao longo do tempo, ela gerar efeitos negativos, e no total, ela ter saldo negativo. Isso é uma preocupação importante. Né? E isso tudo vai ser o tema, só isso vai ser o tema de amanhã, a próxima aula.